Meus amigos, que o Senhor permita aos bons espíritos nos auxiliarem para que tenhamos uma oportunidade de estudo satisfatória para o nosso esclarecimento. Todas as coisas desse mundo que nós vivemos são voláteis, para usar uma expressão de economia. Quase tudo desse mundo pode acontecer, pode não acontecer. Os nossos programas sempre estão sujeitos às intempéries. Mas existe uma coisa nesse mundo, e só essa coisa é absolutamente certa, invariavelmente certa. É que nós um dia vamos deixar a Terra. Tudo na Terra é transitório, volátil. O próprio planeta. A Terra tem uma idade de aproximadamente 5 bilhões de anos. Faz tempo, né? Em que a Terra surgiu no universo, planeta terrestre. Acredita-se que ela vai viver mais outros 5 bilhões, 5, 6 bilhões. São as estimativas da ciência e nós não podemos garantir nada de que isso seja verdadeiro. Então, amigos, partindo desse princípio, seria assim muito lógico esperar das pessoas de que elas se interessassem por algo mais do ponto de vista da nossa eternidade. Se eu sei que vou deixar esse mundo fatalmente, e esse não tem talvez, por mais que a gente viva na Terra, o nosso tempo de vida na Terra, inevitavelmente, se passar de 100 anos, deve ser pouca coisa. Então, não seria lógico que todas as pessoas tivessem um mínimo de interesse em saber o que é que acontece depois da morte. É mais ou menos assim como uma viagem, né? Uma pessoa planeja fazer uma viagem. O que ela faz? Primeiramente, ela procura abrir um espaço no seu cotidiano, né? Pagar suas contas, aquelas contas que não estão prontas ainda, deixa o dinheiro com um amigo, assina documentos, enfim, limpa seu terreno para ter aí um X tempo para se ausentar do seu domicílio, do seu país, em busca de outra nação. O que mais? Que línguas fala lá? Qual é a moeda? Quanto vamos levar? Reservar hotel? Quem vai nos receber? O que vamos fazer lá? Então, para uma viagem, por exemplo, internacional, há a carência de uma série de coberturas para que tudo acabe bem. Aí o indivíduo compra uma passagem pela Air France, né? Levanta a voo assim do Brasil e quando chega bem no meio do Oceano Atlântico, pumba, acabou tudo. Do ponto de vista humano, né? O avião cai no mar, morre todo mundo. Então, amigos, tudo que nós planejamos nesse mundo será ou não, acontecerá ou não, mas que nós vamos deixar a Terra, ou alguém tem dúvida quanto a isso? Você vai deixar esse mundo em direção a outro mundo. Então, é muito assim, lógico. Seria muito de se esperar das pessoas de que elas tivessem o mínimo interesse pelo assunto, pelo menos por curiosidade.
Eu já ouvi pessoas dizendo assim: poxa, a morte deve ser horrível, porque você fica lá dentro do caixão, lá embaixo da terra, né? Escutando as minhocas andarem por volta do caixão, assim. Mas não dá tempo, porque aquelas minhocas que estão fora não conseguem competir com aquelas que nós carregamos dentro. Meus amigos, o nosso corpo espiritual, ele é o guardião das nossas células físicas. Nós temos mais disfunções do que agressões microbianas. Mas quando se retira o espírito, aí a fauna faz a festa, né? Principalmente aquelas pessoas assim, mais robustas, que têm assim, os quilinhos a mais, é uma festa, né? Aquelas gordurinhas preciosas, porque a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A natureza é fantástica. Todas as massas são reaproveitadas. O nosso corpo não é diferente. Assim como nós recebemos da natureza uma massa orgânica na forma de músculos, ossos, gorduras, bem pouca gordura, né? Pele, vai por aí afora. O dia que recebemos, sabemos que lá na frente vamos devolver a vida à natureza e ela transforma toda essa matéria. Então, amigos, seria de se esperar do cidadão humano um mínimo de interesse sobre o assunto. Isso nos causa uma imensa surpresa. Às vezes a nossa humanidade, ela lembra assim as crianças. O que uma criança quer? Correr, pular, se esbaldar. Quando ela sente fome, ela vai lá e bebe água, larga o copo lá em qualquer lugar. Ela sente fome, vai lá, pega uma banana, come. Ela não quer saber quem pôs a banana, quem vai repor a banana, a água. Ela quer correr, pular, folgar. A nossa humanidade é a mesma coisa, como regra geral. O cidadão terrestre vive para os sentidos. Então, é aproveitar ao máximo a vida. E as pessoas não se fazem essa pergunta: o que vai acontecer comigo quando o homem lá do cartório digitar o meu atestado de óbito? O médico, ele dá uma declaração de óbito, o atestado, quem dá é o cartório. O que vai acontecer? As pessoas não têm essa cogitação, é gozar a vida ao máximo, como se a vida fosse feita para isso. E é por isso que nós levamos tantos cocorotes da vida, todos os dias, para ver se nós despertamos a alma para as nossas realidades eternas. Então, nosso tema de hoje é preparação para a desencarnação. Somente a doutrina espírita é capaz de nos trazer socorro, com todo respeito às demais filosofias leigas ou religiosas. Então, a doutrina espírita, ela tem um frontispício bem grande nesse campo aí, nesse terreno, preparação para a morte. Nos dizem os amigos espirituais, esses irmãos mais velhos que nos trazem a sua inspiração. Então, nos dizem eles, preparar-nos para a vida espiritual é estudar e viver os ensinamentos de Jesus. Porque nós não vamos viver os ensinamentos do Mestre se não nos estudarmos. Então nós precisamos ler, estudar, meditar os ensinamentos de Jesus para poder vivenciá-los. Então, em resumo, amigos, essa é a mais perfeita providência para nós demandarmos a paz espiritual. É comum as pessoas perguntarem, alguns não perguntam, mas pensam: o que vai acontecer comigo quando eu deixar a terra, for para o mundo espiritual? Eu vou ser
recebido, você bem recebido, o que vai acontecer? Algumas pessoas vivem assim, assustadas. Veja, quando a gente compila os livros do André Luiz, e aqueles irmãozinhos dotados de uma faculdade mediúnica, ainda hoje eu estava me lembrando de uma visita a um diletíssimo amigo, foi comerciante de São Paulo. Eu encontrei, trabalhando no mundo espiritual, muito próxima, uma região daquelas que André Luiz denominou de umbral. Aliás, existem algumas formas, algumas expressões no mundo espiritual que o cidadão terreno não conhece. Mas quando a gente passa por lá de lá, começa a se familiarizar com uma nova terminologia. Aqui todo mundo ouve falar em mouse, Winchester, deletar, digitar, copiar, etc. Né? Lá no mundo espiritual tem umas expressões usadas às vezes por espíritos mais adiantados, e também as zonas inferiores também tem uma linguagem própria, vamos dizer assim, uma cultura diferente da cultura terrestre. Então reencontrei aquele amigo trabalhando ali naquela região, né? E foi um motivo de grande alegria, tanto para ele como para nós, porque éramos muito amigos na época passada. Então, amigos, o que acontece? Quando nós deixamos a Terra, não há absolutamente ninguém, porque isso é uma determinação do Criador. Não há ninguém no universo, homem ou espírito, que se encontre ao léu da sorte. Isso não existe. Isso não existe. Nós estamos aqui reencarnados na Terra, um espírito excelso, pois a sua rubrica na nossa ficha espiritual, autorizando o nosso retorno à Terra. E espíritos generosos prepararam a nossa encarnação, nos levaram àqueles primeiros momentos da concepção, que não vamos entrar em detalhes para não criar um atalho nos nossos comentários, que é preparação para a desencarnação. Então, meus amigos, todos nós, sem exceção. Agora, quando nós nos damos mal na desencarnação, não é culpa dos espíritos socorristas, dos espíritos benignos, a culpa é nossa, por perdermos a sintonia com eles. Quando nós nos esforçamos nessa sintonia espiritual, não é exigir de nós, assim, quaisquer rasgos de filantropia, de caridade, porque será que Deus não sabe que não estamos ainda preparados para isso? Eu queria construir assim 10 hospitais para os indigentes, é mesmo? Meu amigo queria construir, primeiro seriam os pedreiros, né? Na construção civil, seria operado pelos terapeutas, o dinheiro viria do banco, você apenas ia assinar um cheque, então não ia construir coisa nenhuma, estaria apenas bem direcionando os valores que a vida colocou em sua mão por empréstimo. Tudo que nós temos de posse na Terra, meus amigos, é de uma transitoriedade que não tem tamanho. Aqui mesmo na casa, ninguém me disse, mas eu sei, foi doutrinado através dos médios incorporadores um espírito que, desencarnado há anos, ele ainda fala assim: a minha fazenda, a minha fábrica. Meu irmão, vocês não sabem que a fábrica não é mais sua? Não, eu sei realmente, mas é o costume, é o apego às coisas materiais. Então, amigos, o Evangelho de Jesus, com seus ensinamentos, é o caminho intransferível, inesquecível, impossível de ser esquecido, para chegarmos felizes à pátria espiritual. A maioria das pessoas são recebidas pelos seus entes queridos. E quando nós, ao desencarnarmos,
perdemos a visão desses amigos benignos, a culpa é nossa, porque mantivemos um padrão vibratório muito baixo, e aí nós perdemos a comunicação com esses espíritos amigos. Não é que eles estejam distantes, indiferentes, é porque nós nos retraímos vibratoriamente. Então vamos a ver, para não pecarmos pela falta de objetividade, vamos a ver se a gente faz uma listinha, assim como uma dona de casa que vai ao supermercado fazer despesa, o que ela faz? Eu sei que não é o caso de vocês, né? Um de vocês vai à feira com a sacola, assim, que pesa, que só, né? Bom para reduzir, assim, reduzir as banhas e aumentar os músculos, né? Aquela sacola cheia de pombo. Então, vamos ver se a gente faz uma listinha, nós temos objetivos, meus amigos, listarmos o que devemos fazer de prática para melhor nos prepararmos para demandar a espiritualidade. Seria uma lista que nós vararíamos a madrugada. Mas vamos ser práticos, objetivos, em alguns pontos essenciais. Primeiro, número 1, que eu colocaria, seria a questão de documentos. As pessoas, e eu tive uma experiência pessoal muito curiosa, frequentei um centro espírita onde havia uma senhora respeitável, mãe de família, tinha vários filhos, e ela se dedicava ao lar e aos filhos, assim, com todo o empenho. E o marido cuidava de um comércio, então ele achava que tudo que ele fazia não era coisa de mulher, e ela mesma, não, isso é coisa de homem, não quero saber disso. E ele não foi vítima de um acidente, teve uma morte súbita. Meus amigos, não fossem diletíssimos amigos, muito queridos, advogados, que ajudaram essa senhora, porque ela ficou em pânico. No dia seguinte, ela teve que assumir todos os encargos financeiros, administrativos da família. E onde é que estava o dinheiro? Porque nós sabemos que todo um processo legal, fazer um inventário, e ele tinha muitos bens, é coisa complicada. Então, a gente só lembra disso, e é comum você encontrar espíritos em pânico, porque deixaram verdadeiras bombas legais para os seus sucessores. Pode parecer uma coisa sem sentido, mas tem muito sentido. E é justamente por essas coisas que os recém-libertos se perturbam e perdem aqueles melhores momentos de aproveitar a desencarnação. Meus amigos, aqueles instantes que se seguem a desencarnação são importantíssimos para o espírito. Ele consegue lições imortais naqueles momentos. Perturbado, não aproveita a oportunidade. Isso é muito. André Luiz comenta muito essas ocorrências. Outra coisa, amigos, deixemos para os nossos sucessores uma biblioteca de bons livros, especialmente os livros espíritas. Se eles vão ler, eu conheci uma família no Rio de Janeiro, e o titular era um companheiro devotadíssimo ao movimento espírita. Ele tinha uma biblioteca enorme, com joias raras, livros preciosos. Um belo dia a viúva pegou todos aqueles livros, esses livros estão ocupando espaço, pôs no quintal, botou álcool e tocou fogo. Olha, eu chorei lágrimas espirituais pelo que fez aquela dama. É a falta de visão espiritual. Se os nossos entes queridos, nossos sucessores, nossos herdeiros, do decúgio para gastar o latim, vão fazer uso ou não, não importa, mas nós cumprimos o nosso dever.
E outra coisa, amigos, tenha um guarda-roupa diretamente proporcional às suas necessidades mais imediatas. Nós tivemos, parece estranho um tipo de comentário desse, né? Sobejar valores, abundar recursos, é ironizar a miséria alheia. Há aqueles que não têm pão e nós temos uma padaria inteira. Guarda-roupa também. Nós trabalhamos um caso de desobsessão. A gente sempre diz que o obsessor é um cara mau, né? Ele não era. Era a mãe do dono da casa. Era uma dama, uma distinta senhora, que ela já faleceu com uma certa idade, mas ainda possuía guardado bonitinho, passado, perfumado, guarda-roupa, os trajes que ela usou na festa de 15 anos. E ela morreu em 65. Certamente a moda muda os modelos para obrigar as mulheres a irem ao shopping mais vezes, né? Então, moda é para fazer a mulher gastar dinheiro. Agora vocês imaginem roupas de 50 anos atrás. Então essa senhora, a sua casa era enorme, e ela era coberta de armário, quase tudo com roupas. Pai do céu. Então os mentores espirituais que a socorreram comentaram que ela era como uma aranha no centro de uma teia. Então alguém diz, mas isso é uma fantasia. Não, meus amigos, mas não é mesmo. Não é mesmo. A nossa mente emite linhas de força para as coisas às quais estamos apegados. E os mentores espirituais precisaram fazer um trabalho magnético para romper todas aquelas linhas de força e libertar aquela senhora da casa. Porque a casa causava um mal-estar, era um bolor espiritual a residência dessa senhora. Então, meus amigos, diz a minha terra um ditado, que quando você ver a barba do seu vizinho arder, põe a sua de molho, né? Então, quando nós nos apegamos aos patrimônios terrestres, nós nos vinculamos fluidicamente a esses patrimônios. São linhas de um tom acinzentado, às vezes puxado para o marrom, para o avermelhado, ligando a mente desses espíritos aos seus patrimônios que ficam na retaguarda. Então, meus amigos, que o nosso guarda-roupa não seja tão exuberante quanto a da Catarina de Médici, não é isso? Ou de Luís XV, quem sabe, né? Então, tenhamos o estritamente necessário. E o que sobrar? Há pessoas aí na indigência, na miséria, não aquela miséria profissional, que bate no sinal, assim, no vidro do seu carro, para ele vender alguma coisa. Eu me refiro àquela miséria, aquela pobreza envergonhada, aquela pessoa que sofre horrores e não tem coragem de pedir coisa alguma a ninguém, morre de fome sem pedir nada. Outra coisa que devemos fazer é combinar com o cônjuge ou com as pessoas devidas como queremos nossos funerais. É comum encontrarmos espíritos em pânico. Hoje, cada dia mais, há a cremação, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas não é horrível o fogo consumir o corpo? Meu amigo, eu não sei o que é mais horrível, se é o fogo consumir, ou se você ser colocado lá no fundo da sepultura, fecha tudo aquilo, e você fica lá ouvindo os ruídos próprios daqueles irmãozinhos nossos inferiores, são chamados varredores microscópicos, né? Encarregados da decomposição cadavérica. Assusta, né?
Então é bem melhor não estarmos por ali. Então, para que você não se sinta desconfortável, combine, não custa nada. Outra coisa que nós devemos e podemos fazer, e com muita cautela, coma pouco, meu amigo. As pessoas que comem muito, que não se alimentam com moderação, como diz a propaganda da cerveja, não é isso? A cerveja tal, maravilha, feita em petróleo, não sei o quê. Aprecie com moderação. Se for dirigir, não beba. Então nós estamos plagiando aí a propaganda. A alimentação é a mesma coisa. Ninguém fique zangado, mas se você der uma ênfase ao vegetarianismo, a natureza agradece, a vida animal agradece. Nós sabemos que nós estamos aqui na Terra tocados por uma cultura multimilenar da alimentação carnívora. Mas chegarão os tempos lá na frente em que a nossa humanidade será vegetariana. E se você quiser migrar da alimentação carnívora para a alimentação vegetariana, troque a carne vermelha pela carne de frango, um pequeno progresso. Depois troque o frango pelo peixe. E se você ainda sente falta da proteína animal, há alguns produtos como ovos e derivados, leite e derivados, que são proteína animal, mas que não pedem o sacrifício da vida do nosso irmão inferior. Outra coisa, amigos, para você ter um despertar tranquilo, nós dissemos e voltamos a bater na tecla. O Evangelho de Jesus é a diretriz máxima. Mas nós estamos hoje traduzindo essa expressão filosófica para a nossa praticidade humana. Há certos produtos que agridem o corpo espiritual. O álcool, as drogas, o fumo. Há irmãozinhos nossos desencarnados, desesperados por um cigarro. Porque a viciação das células físicas induzem as células espirituais. Meus queridos amigos, o corpo espiritual é dinâmico. E aquele vício centuplica-se na espiritualidade. E nós vemos almas generosíssimas, corações de ouro, sofrendo horrores pela falta de certos elementos com os quais se viciaram. Então nós queremos chamar a atenção dos amigos, se pudermos diminuir o álcool, se pudermos diminuir o fumo, a alimentação carnívora, são contribuições para o nosso despertar. Uma pessoa nos fez, não sei nem quem, fez um pedido, e esse assunto cai uma luva com os nossos comentários. As pessoas se habituam a uma linguagem chula às vezes. Claro, pessoas cuja formação, a cultura, a leitura constante dos bons livros mudam esses padrões. Mas se nós não tivermos cuidado, e nós vemos o uso de expressões chamadas palavras de baixo calão. Então teve aqui uma pessoa da direção da casa que me pediu que fizesse esse comentário, e com muitíssima razão. Meus amigos, quando nós falamos, é porque pensamos. Nós pensamos e materializamos os nossos pensamentos pela linguagem. E o que acontece? Essas linguagens inconvenientes, elas são forças. Seria
trabalhoso, ou sairíamos do foco dos nossos comentários, citar alguns exemplos de experiências mediúnicas que tivemos no campo da palavra. Então, tenhamos cuidado com as nossas palavras. Elas são forças, elas são indutivas. O que você pensa, as pessoas não ouvem, não veem, mas o que você fala, as pessoas registram. E nós estamos transferindo culturas que o façamos benignamente. Meus amigos, nós queremos ser socorridos, amparados pelo mundo espiritual. Aí vem a solene pergunta: e nós amparamos? Nós socorremos? Ou nós vivemos diretamente ligados aos nossos interesses pessoais, exclusivos? Então precisamos ter cuidado para nós recebermos o bem. Urge fazermos o bem. E não é, como dissemos no começo dos nossos comentários, eu vou construir 10 hospitais para a indigência. Meus amigos, deixa eu só fazer um raciocínio em voz alta. No mundo espiritual, especialmente nas zonas mais adiantadas, existe profissionalismo. As pessoas ali são empregadas em escolas, indústrias, hospitais, etc. Absolutamente. Os espíritos mais adiantados, aqueles socorristas, que nós não conseguimos enxergar, porque eles estão num padrão vibratório que escapa à nossa visão espiritual. Mas quando eles querem, eles surgem, porque esse telefone funciona de lá para cá, daqui para lá não funciona. Então, quando eles querem, eles surgem à nossa visão. Então, são trabalhadores incansáveis, não profissionais, chamados por amor ao seu semelhante, ao próximo. E é por isso que nós precisamos nos acostumar com os chamados servicinhos. Se você não puder fazer grandes coisas, não é? Porque você, como somos todos nós, pessoas intelectualmente modestas, culturalmente modestas, financeiramente modestas, eu sei que não é o caso dos amigos presentes, essa questão financeira nós aqui é que somos modernos, mas eu sei que vocês são assim como Bill Gates, né? Então, meus amigos, os espíritos usam muito uma expressão, aprendamos com eles chamam de servicinhos, sabe? Não deixe o prato naquela mesa de centro. As pessoas hoje têm uma nova sala de jantar, que a sala não dá televisão, não é isso? Então as pessoas pegam um prato, um copo e ficam em frente à televisão comendo. Alguns mais educados, quando terminam, levam o copo e o prato lá para dentro. Os mais educados ainda, eu educado 2, né? Lava o prato. Né? São chamados de servicinho. Você viu uma coisa fora do lugar, põe no lugar, vai por aí afora. Meus queridos, o Pai Celeste sabe julgar mais as nossas intenções. Se nós não podemos construir 100 hospitais para os indigentes do mundo, especialmente na África, Bangladesh e aqueles países que vivem sob o guante do terrorismo, como o Iraque, o Irã e outros mais, o Cazaquistão, a Índia, aquela fronteira da Índia, olha, meu Deus do céu, coisa terrível. Se nós não podemos apagar aqueles incêndios, é porque não temos competência para isso. Mas pegar um copo, lavar e guardar no armário, guardar seu sapato na sapateira, coisa desse tipo, são chamados servicinhos. Os espíritos excelsos, benignos, trabalham por nós incansavelmente. Meus amigos, não foi por acaso que nós chegamos a esse estágio evolutivo do nosso corpo físico.
a nossa máquina orgânica é uma obra fantástica dos espíritos construtores, inspirados por Deus sob a tutela de Jesus, para sermos o que somos hoje. E se melhor não somos, é porque ainda não é possível o nosso adiantamento espiritual. Sexo. O sexo não é crime nem é feio. Aqui, todas as pessoas aqui presentes são fruto do sexo. Não existisse o sexo, nós estaríamos aqui. Mas que o sexo seja encarado com nobreza, para que possamos respeitar a vida. Eu, por fim, meus amigos, como o relógio não para, nos lembra os nossos tutores espirituais. Aprendamos a orar. Orar é falar com Deus. Nós somos livres como filhos do Eterno, de a Ele nos reportarmos, se intermediarmos. Podemos falar com Deus a hora que quisermos. A inteligência infinita aguarda os nossos arroubos, os nossos clamores, as nossas expressões de piedade, os nossos apelos, as nossas lágrimas, as nossas dores. Então, meus amigos, não esqueçamos de orar. Quando nós oramos, nós requintamos as nossas forças espirituais, especialmente naquele momento em que estamos nos desligando da terra. Morrer bem é viver bem, e se oramos, nós nos desligamos da nossa massa física para a nossa entrada no mundo espiritual e sermos encaminhados pelos nossos tutores, os nossos entes queridos, que nos esperam com grande amor, com grande felicidade. Que o Senhor nos guarde, nos